se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda da origem do nome Plano Piloto. Era uma tarde quente de verão, quando um antigo mapa misterioso apareceu nas mãos de um jovem historiador. Ele se chamava Lucas e sempre teve uma paixão por enigmas e histórias esquecidas. No velho pergaminho, uma cidade estava desenhada, mas algo a mais chamava a atenção. O nome da cidade era estranho e desconhecido, Plano Piloto. Ninguém sabia de onde vinha aquele nome, e muitos já o haviam considerado apenas uma invenção sem valor. Mas Lucas, com seus olhos curiosos, acreditava que havia algo por trás daquilo. Intrigado, Lucas começou a investigar mais profundamente sobre os detalhes daquele plano. A lenda mais comum falava de um grande projeto, um sonho visionário de um arquiteto. Mas havia algo misterioso nesse nome em Plano Piloto que não fazia sentido. Por que seria piloto? O que essa palavra representava? Em suas buscas, Lucas descobriu que o nome não vinha de uma cidade qualquer, mas de algo muito maior, um plano de vida, uma proposta de futuro. Durante uma noite sem lua, ele teve um sonho vívido. Estava no centro de uma grande cidade, onde as ruas eram largas e as construções de concreto pareciam ainda estar em construção. Pessoas circulavam apressadas, mas algo não estava certo. O céu, em sua mente, se abriu e uma voz ecoou em sua mente: o plano não é apenas para a terra, mas para o espírito. Lucas acordou suado, com a sensação de que aquela visão tinha algo de divino. Com esse sonho, ele sentiu que seu trabalho estava mais conectado a algo além da história, um mistério espiritual que se revelava aos poucos. Ele então procurou nas antigas lendas locais e descobriu que o nome Plano Piloto poderia ter um significado mais profundo. O plano, pensado por arquitetos, não se referia apenas à construção física da cidade, mas à criação de uma nova era, uma proposta de harmonia entre as pessoas e a natureza. Lucas seguiu sua pesquisa, indo de arquivo em arquivo, consultando registros e pergaminhos que haviam sido esquecidos com o tempo. Ele descobriu que, muito antes da construção da cidade, os primeiros idealizadores tinham uma visão única, uma cidade que não apenas abrigaria moradores, mas serviria como um modelo para o futuro, um piloto para o mundo. O plano não era apenas arquitetônico, mas filosófico, espiritual e até utópico. A lenda dizia que, no começo, as pessoas não entendiam o verdadeiro propósito da cidade. Muitos pensavam que era uma simples obra para abrigar mais gente, mas havia algo mais profundo, algo oculto nas entrelinhas dos projetos. A cidade seria o berço de um novo modo de viver, onde o urbanismo e a espiritualidade estivessem perfeitamente conectados. O nome Plano Piloto se referia ao fato de que seria o início de uma nova era, um projeto experimental para os tempos futuros. Lucas começou a entender que o nome não se referia apenas a um plano físico, mas a um experimento social. A cidade foi concebida como um modelo, um piloto para o que poderia ser um novo paradigma de vida. Tudo ali deveria ser testado antes de ser aplicado em outras regiões do mundo. Era um laboratório de ideias, onde o futuro estava sendo escrito em cada rua e em cada construção. No entanto, nem todos estavam dispostos a aceitar essa mudança radical. Havia aqueles que viam o plano piloto como uma utopia impossível, uma tentativa de controlar demais as vidas das pessoas. Outros temiam que o nome piloto pudesse simbolizar algo de inferioridade, como um plano de testes, em vez de uma cidade definitiva. Mas Lucas estava convencido de que o nome tinha um significado mais profundo. À medida que Lucas desvendava mais sobre o plano piloto, ele encontrou um antigo diário pertencente a um dos arquitetos originais da cidade. O diário descrevia com detalhes a visão espiritual que havia dado origem ao projeto. A cidade não seria apenas um lugar para viver, mas um centro de encontro de diferentes culturas e filosofias, com o propósito de estabelecer uma nova forma de convivência entre o homem e a natureza. Havia uma citação no diário que ficou gravada na mente de Lucas: quando o homem entender a harmonia entre o concreto e o verde, o verdadeiro plano estará completo. Era isso que o nome Plano Piloto realmente representava. Era um experimento para alcançar o equilíbrio perfeito entre a urbanização e o respeito pela natureza, entre a razão e a espiritualidade. Com o tempo, a cidade começou a tomar forma.
As ruas amplas e os edifícios modernos foram sendo construídos, mas sempre com um propósito maior em mente. A cada novo bairro, a cada nova construção, o conceito de harmonia com a natureza era posto à prova. Árvores eram plantadas entre os prédios, espaços de convivência foram criados com o objetivo de integrar as pessoas. Lucas sabia que, por mais difícil que fosse, aquele plano estava sendo levado a cabo de maneira única. Apesar do sonho grandioso, nem todos na cidade estavam convencidos de que aquele plano piloto era o futuro desejado. Muitos questionavam a ideia de uma cidade modelo, onde cada aspecto da vida era cuidadosamente projetado. Alguns viam isso como uma forma de controle, uma tentativa de manipular a liberdade individual em nome de uma ideologia utópica. Lucas, contudo, acreditava que as dúvidas eram naturais. A grande mudança trazia consigo resistências e desafios. Porém, ele também sabia que uma verdadeira transformação exigia tempo e paciência. O plano piloto não seria perfeito desde o início, mas seria um reflexo do desejo humano de se reinventar, de buscar um caminho mais harmonioso para o futuro. Ele começou a perceber que a verdadeira beleza do projeto não estava nas estruturas físicas da cidade, mas na sua essência, o desejo de criar um espaço onde as pessoas pudessem viver em equilíbrio com o mundo ao seu redor. E foi essa ideia que ele passou a compartilhar com outros, espalhando a mensagem do plano piloto como um modelo de esperança para o futuro. Os anos se passaram e, com o tempo, o nome plano piloto se tornou sinônimo de inovação e de busca pela harmonia entre o progresso e a natureza. A cidade que começou como um projeto piloto se transformou em um símbolo para o mundo inteiro. Outros países começaram a se inspirar na ideia de criar cidades que fossem mais do que simples locais de habitação. Eles queriam criar ambientes que fossem reflexos do que o ser humano poderia alcançar quando colocasse a espiritualidade, a natureza e a razão em perfeita sintonia. Lucas, já um homem mais velho, olhava para a cidade que crescia ao seu redor e sentia uma profunda satisfação. O mistério do nome plano piloto havia sido desvendado, mas o impacto de sua verdade ainda reverberava no coração das pessoas. A lenda não era apenas uma história do passado, mas uma lição para o presente e para o futuro. Ele soubera que a cidade, mais do que uma obra de concreto e vidro, era o reflexo de um sonho coletivo, um sonho que ainda continuava a ser vivido a cada novo projeto, a cada novo passo em direção ao equilíbrio. E, assim, o plano piloto continuava a ser um exemplo de como a visão de um futuro melhor poderia se tornar realidade, quando guiada pela sabedoria do passado e a esperança do amanhã.